O Jornal da Band mostra agora como funciona a fraude que criou uma tribo de falsos índios. Pela Constituição de 88, artigo 231, decreto 1775, as terras consideradas indígenas são aquelas habitadas por índios em caráter definitivo e produtivo, bem como imprescindíveis à preservação dos recursos naturais. O que se vê na região de Olivença, no sul da Bahia, é algo totalmente diferente. As terras que têm documento legal são habitadas por produtores rurais há várias gerações. De acordo com documentos do Arquivo Público de Ilhéus, um dos líderes do movimento em favor dos índios, Cláudio Antônio Carilo de Magalhães, que se apresenta hoje como índio, é herdeiro de 3 gerações de tabeliães de Ilhéus. Ele é neto de Cláudio Francisco de Magalhães, o fundador do cartório que registrou a venda de centenas de propriedades na região desde 1927. Nesta escritura, por exemplo, o próprio pai de Cláudio Magalhães aparece como vendedor de uma área de 73 hectares, denominada de Fazenda Bom José. O interessante é que Elvio, o vendedor, e pai de Cláudio, o líder do movimento em favor dos índios, aparece como agricultor e não índio. Um estudo de antropologia em 1955 identificou 14 casas de palha dispersas na região como a de habitantes da tribo Pataxó, mas a confirmação não vingou. O estudo acabou sendo reiniciado em 2002, desta vez sob a alegação de que esta seria uma terra de etnia tupinambá. Vale tudo, inclusive cooptar os mais pobres. É em bairros da periferia de Ilhéus como este aqui que os caciques tentam arregimentar jovens e adultos para se cadastrarem como índios. Foi a cacique Valdelice, ela me falou que se eu me cadastrasse ia ficar melhor para me aposentar, que com 55 anos, eu sendo índia, eu me aposentava, né? Então eu fiquei empolgada com aquilo, né? Eu perguntei, eu digo, rapaz, isso não vai dar problema não, porque eu não sou índia. Este agricultor conta que 7 integrantes da família dele viraram índios do dia pra noite. Ele preenche um cadastro e manda pra FUNAI. E a FUNAI, Rômulo, a gente foi pra FUNAI, chegou lá, Rômulo, o administrador da FUNAI geral, assina no cadastro e diz que a gente é... Neste assentamento de sem terra, são 186 moradores. Mas pelo menos 4 famílias, do nada, viraram índios, sob a promessa de que iriam ganhar uma área maior, e até mesmo o assentamento está na mira da desapropriação. Hoje, se o cara chega na FUNAI e dizer assim, eu sou índio, pode ser a raça que for, é índio. Para a FUNAI é índio, e aí se cadastra como índio, acabou e pronto. Qualquer um podia chegar lá e ser disso, seja negro, seja branco, qualquer um podia ser indígena. Inclusive a gente mesmo foi convidado, eu mesmo fui convidado, que não aceitei, porque eu não sou índio mesmo. Nunca fui índio, então eu não aceitei. Quando eles começaram dizendo que era para buscar saúde, educação, essas coisas. E jamais eles falavam que era para invadir a propriedade de alguém. Hoje, depois que eles criaram um grupo, aí começou a invadir a propriedade das pessoas aí, começou a dizer que tudo era deles, inclusive fazendo coisas que não pode fazer, que o índio mesmo não faz essas coisas que eles estão fazendo na região. Tipo invadir, matar gente e sequestrar. Enquanto o Ministério da Justiça não dá a palavra final, mais de 100 propriedades já foram invadidas por grupos armados liderados por caciques que se dizem índios tupinambá. Quem é o seu cacique? Cacique é Babau. Como é seu nome, meu amigo? Osman. Osman. Essa arma, então, essa 36 é a sua que você pegou na retomada? Peguei na retomada. Certo, então a arma que você pegou. Peguei. Beleza, Osman. Você tem registro dela? Não. Você tem porte dela? Não. Então você está preso por porte ilegal de arma. Edna Maria Alves do Nascimento, hoje morando na cidade de casa de aluguel, apresenta fotos da sede de uma pequena propriedade do pai, que foi queimada totalmente pelos índios. Segundo ela, em função do choque, a mãe foi parar no hospital. Já o pai dela, de 80 anos,
morreu de desgosto ao ver virar cinzas o fruto de décadas de trabalho. Que chamaram ele para ser índio. Ele simplesmente se negou. Por que ele se negou? Porque meu pai é um afrodescendente. Meu pai é negro. Já arrombaram a porta na primeira pesada e já entraram atirando. Os tiros tudo a queima-roupa de pistola. Eu gritava, gente, levam tudo, mas deixa ele vivo. Mas se eles já foram amando, foram de encontro só para pegar ele. Porque até mesmo a orelha dele arrancaram e levaram como amostra. A família de Elisângela é mais uma que foi destruída pela onda de violência que tomou conta do sul da Bahia. O marido dela foi assassinado no começo deste mês, dentro de um assentamento do INCRA, no município de Buerarema. Juraci José dos Santos era o presidente da Associação dos Pequenos Produtores de Cacau e lutava contra as invasões de propriedades por indígenas que reivindicam a área. Ameaçado pelos caciques, Juraci pediu proteção diretamente ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, neste encontro em outubro do ano passado. Mas nada foi feito. Desde que a FUNAI decidiu criar a área para os índios, a violência impera aqui na região. Um bando de caciques armados, liderados por Babau, o mais temido deles, responde a 8 processos que vão de estupro a ameaças e destruição do patrimônio público. E agora é suspeito, junto com o cacique Cleildo, de ordenar a execução de Juraci. Ele já chegou a ser preso pela Polícia Federal, mas ficou menos de 6 meses na cadeia. Com o apoio da FUNAI e da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, foi solto e voltou a aterrorizar quem não apoia as invasões. Seu Adailton tentou resistir, mas levou um tiro e ficou paralítico. Peguei no cano da espingarda e fiquei segurando, puxando, e ele puxando para trás. Aí ele mandou o pessoal atirar em mim. Quando eu vi, eu já estava no chão já. Aí que procurei as pernas, não achei mais. A família de seu Adailton também não recebeu nenhum apoio do governo. Como é que faz para viver? Pedindo ajuda, né? Vou pra rua, peço dinheiro, peço carne, peço frango. O importante é destacar, né, deputado, que o que foi apurado até agora é um escândalo, né? Não, é um escândalo de proporções gigantescas. As pessoas que estão nos ouvindo agora não têm noção do que esses bandidos são capazes de fazer com a manipulação das pessoas. Em todos os cantos do Brasil, nós temos assassinatos, muitos assassinatos. Nós temos na Bahia, por exemplo, um garçom que se registrou como índio e fez uma quadrilha, como se fosse uma tribo invadindo fazendas. Tem lá registro de assassinato de várias pessoas e a dirigente da CPI esteve na Bahia, em loco, e investigou. Depois que o escândalo dos registros falsos veio à tona, mais de 300 pessoas procuraram voluntariamente a FUNAI para se descadastrar. O seu Clementino e a dona Delza chegaram a passar alguns dias como se fossem tupinambás. Na foto da direita, o indivíduo não apresenta traço de ser indígena, mas a Convenção 169 da OIT, assinada apenas pela diplomacia brasileira, mais 21 países do mundo, principalmente a América Latina, permite que qualquer um declare essa condição, a autodeclaração. Na foto da esquerda, o tamanho da fraude pode ser medido pelo índio atrapalhado em fazer pose com arco e flecha, o arco para trás e a corda para frente. É um fiasco. Aí vocês vão ver agora onde está tradicionalmente a tradicionalidade indígena da primeira fotografia. Vê-se um pai de santo no candomblé está vestido de pajé da tribo. E o filho do pajé, principal liderança que diz indígena na região,
onde estão os traços físicos de ser indígena, mais um índio da Convenção 169. E o seu Edivaldo tem uma história curiosa, né, seu Edivaldo? O seu filho virou índio. Índio, é. Como é que é isso, seu? Ele morava antes com o senhor, não? Não, tem uns 30 anos que ele mora fora. E há quanto tempo ele virou índio? O senhor é índio? Não. A mãe do seu filho é índia? Não, também não. Como é que ele é índio, seu Edivaldo? Porque foi lá pro meio dele, lá cerca das torres. É. Aí tem o quê? Tem uns 4 meses que ele entrou. Os invasores têm dificuldade para se identificar como índios. Seu nome completo? Ivanildo Andrade dos Santos. Andrade dos Santos. Que é Serra das Trempes. Serra das Trempes. Serra das Trempes. Serra das Trempes? É. Tá nessa primeira invasão ou na segunda? Rapaz, não tá já. Neste outro grupo, os invasores dizem que são de outra facção indígena. Que tribo é essa? Tupinambá do Maruim. Tupinambá do Maruim. Quem é o líder? O rapaz que não é cacique não, é nós mesmos. É o jovem. Grupo jovem? Isso. Todo mundo manda? Todo mundo manda um outro. Esse mapa, entre muitos outros referências escritas que foram encontradas, indica que a região da predita terra indígena Tupinambá de Olivença nunca foi dos Tupinambás. Nos primeiros atos do Brasil, colônia, os Tupinambás se estendiam do sul do Rio São Francisco até a Baía do Camamu, habitando principalmente da região do Recôncavo Baiano. Os Tupiniquins, por sua vez, se estendiam da Baía do Camamu até o rio Cricaré, atual rio São Mateus, no estado do Espírito Santo. Ambas as etnias foram consideradas extintas, mas estão renascendo pela obra de antropólogos comprometidos ideologicamente com a causa indígena. A registrar que os Tupinambás e os Tupiniquins, apesar de pertencerem ao mesmo tronco tupi, eram inimigos mortais. Em grave fraude histórica, ONGs e os autodeclarados índios tupinambás promovem a caminhada dos índios Tupinambá de Olivença em memória dos mártires do massacre do rio Cururupê, evocando um massacre de índios tupinambás ocorrido na praia do Cururupê, comandado por Mendes Sá, em 1559, na chamada Batalha dos Nadadores. Ora, os tupinambás vieram da região do Recôncavo como aliados dos portugueses para atacar os tupiniquins que ameaçavam os engenhos na região de Ilhéus. Os tupiniquins, encurralados, buscaram a fuga pelo mar, nadando, mas foram perseguidos e mortos afogados pelos tupinambás. Daí o nome Batalha dos Nadadores. Fazenda Siriíba do Grupo Suíço, uma propriedade secular bem estruturada, invadida em 2006 para fabricar mais uma aldeia. Como não sabem lidar com a terra e não plantam nada, instalaram uma oficina mecânica e um lava-jato na margem da rodovia. Mas o maior absurdo está na imagem capturada pelo Google Earth, demonstrando com precisão que essa aldeia está completamente fora da área reconhecida. Propriedade do senhor Domingos Magalhães, outra propriedade secular invadida em 2006 para virar mais uma aldeia. Aqui nada se assemelha a uma verdadeira comunidade indígena. Escandalosamente, essa aldeia Tabajairi também se encontra fora da área reconhecida pela FUNAI, como mostra a precisa imagem capturada pelo Google Earth. Propriedade do senhor Lino Cardoso, uma propriedade secular injustamente invadida para virar casa de praia de algum truculento grupo que se autodeclarou indígena, como mostra a imagem capturada pelo aplicativo Google Earth.
Essa pequena propriedade está fora da área fraudulentamente reconhecida pela FUNAI do PT como de ocupação tradicional. Um absurdo. Igreja de Nossa Senhora da Escada, em Olivença, uma das mais antigas do Brasil. Curiosamente, ficou de fora da área reconhecida como tradicional. Aqui funcionou um aldeamento jesuítico. Para cá vinham índios de diversas etnias, guerens, camacãs, botocudos, pataxós, menos tupinambás. Os tupinambás só estiveram nessa região para massacrar os tupiniquins, no episódio que ficou registrado na história como a Batalha dos Nadadores. Exatamente nessa rua passa a linha demarcatória da Reserva Pleiteada. Do lado direito não é área indígena, do lado esquerdo é área indígena. É no lado direito que ficam a maioria dos imóveis dos autodeclarados tupinambás. Sem nenhum constrangimento, deram um jeitinho de preservar os seus imóveis fora da reserva, dividindo o distrito de Olivença ao meio. Há casos em que se faz a possibilidade de uma revisão, como é o caso de Mato Preto, no Rio Grande do Sul. Outros casos ainda são muito mais complexos, mais difíceis. Temos o caso dificílimo da Bahia, onde está em jogo, inclusive, a questão da identidade ou não indígena. Isso é uma polêmica duríssima.